O nível de enlace encontra-se abaixo da estrutura TCP/IP, no que o TCP/IP chama de intra-rede. Ele fica abaixo do nível de rede e acima do nível físico. Isso significa que, para a transmissão de dados, o nível de enlace recebe dados do nível de rede, adiciona um cabeçalho e um fecho e envia esses dados para o nível físico. O nível físico, ao receber dados da rede, entrega esses dados ao nível de enlace, que repassa então para o nível superior, nível de rede. Então, o nível de enlace é essa camada intermediária entre o nível de rede, protocolo IP, e o nível físico. Um enlace, a definição de um enlace pode ser traduzida como hosts conectados diretamente, ou seja, equipamentos que conseguem endereçar diretamente suas placas de rede. Também chamamos essa estrutura de rede local, ou seja, o enlace irá realizar suas funções dentro da rede local. Relembrando no que nós vimos da estrutura TCP/IP, o enlace é limitado às máquinas internas até a placa de rede do roteador. O objetivo do enlace é realizar o controle e a coordenação da comunicação dentro dessa estrutura local, ou seja, dentro dessas máquinas que se enxergam diretamente até o roteador. Caso ocorra um erro de transmissão no nível físico, cabe ao enlace detectar e possivelmente corrigir esse erro, tornando a transmissão de nível físico confiável. A forma física com a qual interconectamos os equipamentos da rede, dessa rede local, definem o que chamamos de uma topologia física. Essa topologia física vai depender dos objetivos da rede, do comportamento dos usuários, de aspectos físicos dos equipamentos, entre outras coisas. As principais topologias para essa conexão física são as topologias em barra, em estrela e em anel. Vamos analisar cada uma delas. Na topologia em barra, nós temos um meio físico, normalmente um cabo coaxial, que é compartilhado por todas as estações. Isso significa que a placa de rede das estações está diretamente conectada nesta barra física, deste meio de transmissão, como eu falei, normalmente um cabo coaxial. Se uma das estações decide transmitir sinais, neste caso sinais elétricos, todas as demais estações vão receber esses sinais através da barra. Caso duas ou mais estações decidam transmitir ao mesmo tempo, os sinais elétricos vão colidir na barra, tornando impossível separar as duas transmissões. Essas transmissões simultâneas são chamadas de colisões. Caso, por algum motivo, parte da barra seja rompida, ou seja, em qualquer ponto existe um rompimento da barra, toda a rede torna-se inoperante. Isso era um problema sério para a administração desse tipo de estrutura. Caso se deseje inserir ou retirar uma das estações, se deseja inserir uma estação nova ou retirar uma das estações existentes da barra, é necessário então realizar a manutenção da barra, tornando a rede durante esse período também inoperante. Segunda topologia é a topologia em estrela. Topologia estrela conta, ao invés de uma barra, com um elemento central. Chamamos esse elemento central normalmente de hub ou switch. O hub, caso se utilize um hub, podemos traduzir hub como concentrador. Esse hub vai operar com várias portas, ou seja, as estações estão conectadas nas portas deste concentrador, deste hub, e o hub irá operar no nível físico, ou seja, o hub sabe o que é um 0, o que é um 1. Qual sinal representa 0, qual sinal representa 1. E ele pega esses sinais que ele recebe por uma porta e repete esses sinais para todas as demais portas. Ou seja,
Quando uma estação transmite dados para uma porta do hub, o hub irá repetir esses mesmos dados para todas as demais portas. Caso duas estações transmitam simultaneamente, o hub não tem como tratar essa situação, gerando então uma colisão dentro do hub. Quando ocorre uma colisão, o hub não consegue recuperar as informações, se perdendo então todos aqueles dados que colidiram. Nessa estrutura, caso estejamos utilizando uma rede Ethernet com um hub, nós temos uma topologia física em estrela, como podemos ver aqui, porém as estações não sabem da existência do hub. As estações continuam comportando-se como se estivessem em uma barra. Então nós dizemos que uma estrutura Ethernet, uma rede local Ethernet que utiliza um hub, possui uma topologia física em estrela, porém a topologia lógica, a topologia que as estações consideram existir, continua sendo uma topologia em barra. Isso quando se utiliza hubs. Ao utilizar-se switches, o switch ele opera no layer 2, no nível 2, no nível de enlace. Significa que um switch não só sabe diferenciar zeros e uns, mas ele também consegue identificar endereços de placa de rede. Ele consegue realizar operações de enlace. Isso significa que nós temos uma comunicação ponto a ponto entre a placa de rede e uma porta do switch. Também significa que o switch permite conexões simultâneas, ou seja, entre portas distintas. Se essa máquina aqui de cima, vamos chamar de máquina A, quer falar com a máquina B, simultaneamente a máquina C quer falar com a máquina D, o switch consegue coordenar para que essas duas comunicações ocorram simultaneamente. Isso gera, então, um ganho no desempenho da rede. Também, como nós temos uma comunicação ponto a ponto, o switch consegue evitar a ocorrência de colisões, ou seja, se duas estações transmitirem simultaneamente, o switch consegue armazenar essas informações transmitidas internamente e entregar essas informações da maneira adequada, evitando que exista uma colisão. Temos novamente uma topologia física em estrela. Em relação à topologia lógica, podemos ter tanto a topologia lógica em barra, quanto uma topologia lógica em estrela. A definição entre as duas topologias lógicas vai depender de um processo de negociação entre o switch e a estação. Este processo de negociação ocorre sempre que conectamos a estação ao switch. Quando conectamos a estação no switch, será definido, além da velocidade da rede, qual o modo de comunicação, se half duplex ou full duplex. Half duplex indica que a estação poderá ou transmitir ou receber informações de um determinado momento, não sendo possível transmitir e receber dados simultaneamente. Então, se a estação assume o modo half duplex, significa que ela considera que está em uma topologia lógica em barra. Ela ainda está considerando a possibilidade de colisões, mesmo estando conectada a um switch. Caso durante o processo de negociação o switch e a estação decidam por utilizar full duplex, significa que a estação poderá transmitir e receber dados simultaneamente. Isso significa que a estação percebe que está em uma topologia em estrela e irá assumir que não existem colisões na rede. Então, nesse caso, quando a estação e o switch conseguem negociar um modo de comunicação full duplex, nós temos tanto a topologia física quanto a topologia lógica em estrela. Na topologia em anel, nós temos as estações diretamente conectadas entre si, ou seja, a estação A está conectada na estação B, a estação B está conectada na estação C, a estação C conectada na estação D e a estação D conectada na estação A, formando o anel. Os sinais se propagam sempre em uma direção, ou seja, o anel possui uma direção de propagação. Se a máquina A quiser falar com a máquina D,
ela deverá transmitir para a máquina B repassa para a máquina C repassa para a máquina D, que irá receber essa informação. Podemos perceber que, assim como a topologia em barra, caso exista o rompimento de qualquer parte do anel, nós temos uma rede inoperante, pela impossibilidade dos dados do quadro de enlace circular pelo anel. Também podemos perceber que tanto a inserção quanto a retirada de nodos torna também a rede inoperante. Uma das vantagens, no entanto, é que, por ser uma conexão, serem conexões ponto a ponto, não existem colisões em uma topologia em anel. Em relação ao uso dessas topologias, nós temos que a topologia em barra foi muito utilizada até a década de 90, principalmente pelas redes Ethernet, utilizando cabos coaxiais para a interconexão das estações. Então existiam diversas redes locais com essa topologia em barra. Essa estrutura foi substituída principalmente pelos problemas administrativos de manutenção da barra, inserção, retirada de nodos, rompimento de barra, etc., com o surgimento dos hubs e dos switches. Então, ao surgirem hubs e switches, se migrou dessa topologia Ethernet utilizando cabos coaxiais para as topologias em estrela, utilizando pares trançados e hubs e switches. Em relação às redes em anel, elas eram muito utilizadas na década de 90 também para a criação de backbones, utilizando fibras ópticas no protocolo FTDI. Também se parou de utilizar esse tipo de estrutura, a não ser que exista uma situação bem específica, onde o uso de uma rede em anel é essencial. Então, o que se usa hoje, normalmente, são estruturas com topologia física em estrela. No caso, para redes locais cabeadas, se utiliza a rede Ethernet com par trançado e switches. Hubs não se usa mais praticamente. E para as redes locais sem fio, padrão 802.11, se utiliza então sinais de micro-ondas propagados no ar, mas com um elemento central, então, que é o access point, também configurando uma rede com um elemento central, ou seja, uma topologia física em estrela.